Olá, amigo internauta. Estamos de volta com mais um Sem Não na Web. E hoje, Newton, a gente começa fazendo aqui um teste rápido daquele soletrando. Vou dizer a palavra e você, por favor, tente acertá-la. E a palavra vai estar aí na frente do seu vídeo. Obnubilado. Que palavrão! O que é que significa isso, obnubilado, Newton? Bem, ela tem um significado no Aurélio que significa uma perturbação de consciência, um momento de lentidão no pensamento, um apagão. Uma leseira. Quando se abate de uma leseira. Pronto, na nossa linguagem aqui do Amazonas. Agora um termo muito refinado que hoje aparentemente foi usado de certa forma até exaustiva hoje na Assembleia, é isso? É, exatamente. A palavra obnubilada ou o verbo obnubilar foi utilizado ontem num bate-boca entre o deputado Marcelo Ramos e o deputado estadual Wilson Lisboa. E o pano de fundo dessa história foi que, num debate anterior, o deputado Marcelo Ramos acabou envolvendo um terceiro, alguém que não tinha nada a ver com a história, que era o deputado Heron Bezerra, dizendo que ele, enquanto advogado, quando foi advogado, que trabalhou para Heron, que foi deputado estadual, trabalhou na época em que Heron se chamava Heron Bezerra. Mas agora, o deputado Marcelo Ramos disse, se chama Heronildo Braga. Uma cutucada, o fato de o Heron ter se transformado de opositor a aliado depois de 20 anos na oposição. Bom, vamos ouvir esse áudio então para você que não teve a oportunidade de acompanhar esse episódio na Assembleia Legislativa. A gente fez o registro aí. A gente tem aqui, nós fizemos um recorte, a parte final do debate, depois de muitas vezes os dois repetirem a palavra obnubilação. Então vamos ouvir. A Assembleia Legislativa deve respeito aos secretários, aos governantes municipais, estaduais, e gostaria que Vossa Excelência, e vou pensar que foi um momento de obnubilação, quando se referiu daquela maneira pejorativa ao deputado e hoje secretário, ao ex-deputado e hoje secretário Heron Bezerra, quando mudou o seu nome, certo? Eu acho que foi de uma maneira equivocada, não quero que tenha sido de propósito, mas o nome do deputado é Heron Bezerra e não Heronildo Braga. Deputado Wilson Lisboa, deixa eu concluir, Vossa Excelência, obnubilou. Não. O nome do deputado Heron Bezerra é Heronildo Braga Bezerra. Sim. Vossa Excelência obnubilou. Mas o sentido que Vossa Excelência, o sentido que Vossa Excelência usou foi pejorativo. Bom, então tá aí, né, Newton? Tá aí o episódio dos obnubilados. Afinal de contas, quem estava obnubilado mesmo era o Wilson Lisboa, pelo jeito. Eu acho que os dois. Um se obnubilou, o outro também, né? Os dois estavam obnubilados. Bom, pelo menos a utilização desses termos na Assembleia levanta o nível do debate, né? Inclusive, eu lembrei aqui do debate no Supremo Tribunal Federal, quando os ministros se confrontaram, e um ofendendo o outro, mas o tempo todo chamando de Sua Excelência. Bom, falando de eleição, até porque o pano de fundo dessa discussão na Assembleia já é o processo eleitoral, com toda certeza, a gente começam a surgir, né, Newton, aqueles grandes temas. A discussão que a gente sempre vê, inclusive dos marqueteiros, é que temas abordar no período da eleição mesmo, no período de campanha. E vem à tona aí, muito claramente, a discussão em torno da água, mais uma vez. Exatamente. Inclusive, essa obnubilação foi provocada pelo tema água. O debate ali era o fator água. E, outra vez, ao que tudo indica, a água será tema de campanha política. Começou no início do ano com o prefeito Amazonino Mendes dizendo que iria romper o contrato com Águas do Amazonas, prometeu, depois falou que já está agindo silenciosamente. Depois
veio o senador Eduardo Braga. Isso eu lembro. Prometendo. E está levantando E hoje, inclusive, vai ao Ministério Público pedir medidas urgentes contra o problema da distribuição de água em Manaus. Tem a questão do PROAMA, que foi tema de debate na Assembleia Legislativa do Estado. Ou seja, a água voltou. Agora, tem alguém aí que se obnubilou nessa história, né? Primeiro porque o processo de privatização e a escolha dessa empresa que controla a água no Amazonas foi feita exatamente por esse mesmo grupo que hoje quer e discute a retirada e critica veementemente essa questão, né? Exatamente. Quem privatizou foi a Amazonina. Quem estava vereador na época em que foi privatizada? Chico Preto, que era da Câmara Municipal de Manaus e que teve a oportunidade ali de se manifestar contra esse assunto. O governador Eduardo Braga teve a oportunidade de ser prefeito depois do Amazonino, teve a oportunidade de ser governador durante 2 mandatos. Exatamente. E também não houve nenhum tipo de reação em torno dessa questão. E aí a gente pode lembrar, a água pautou a eleição de 2008. 2006 também. 2006 foi assunto de campanha política. 2010 passou ali um pouco despercebido ao largo, por conta do transporte, do trânsito. Exatamente pelo fato de que era uma eleição de aliados. Exatamente. Então não se tocou. Mas ele voltou. Voltou. Bom, e eu conversei, Álvaro, com o marqueteiro Afrânio Soares para tentar identificar a razão desse discurso água. E ele me falou o seguinte: entre os temas mais lembrados pela população dos problemas da capital, a água está ao lado de transporte coletivo e iluminação pública. Bom, a gente só espera, né, Newton, que não existam obnubilados depois dessa eleição com relação à água, né? Exatamente. Que se lembrem claramente do que estão discutindo e falando hoje. Exatamente. E que o registro o problema é que a água lava tanta memória dessa turma que eles acabam se obnubilando. Tá certo, então. Então, para a gente não se obnubilar aqui, a gente quer dizer para você que você pode acompanhar mais detalhes da coluna Sim Não através do seu Jornal A Crítica de todos os dias e também através do nosso site que está aparecendo aí no pé do seu vídeo, o www.acritica.com. Não me obnubilei de nada hoje não, né? Com certeza não. Beleza, então. A gente volta amanhã.